Glória a Deus, paz do Senhor para os irmãos. Amém? Hoje nós vamos dar sequência em nome de Jesus. A presença do Espírito Santo, ela vem estar conosco de uma forma sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus, eu queria começar orando com você nessa noite. Em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse dia de vida. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu tem cuidado de nós. Eu sei que Tu tens, Senhor, feito, Pai, a Tua vontade. Deus, em todas as coisas Te damos glória, Senhor, não só nos dias alegres, mas também, Senhor, nos dias tristes. Meu Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha nos libertar, que a Tua palavra venha resplandecer sobre as nossas vidas. Eu Te peço, Espírito Santo, revela, Senhor, a grandeza da Tua palavra sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que nós viemos comer, Senhor, deste maná, que nós viemos nos alimentar, Senhor, das coisas celestiais e que nós viemos estar cheios, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. É no nome de Jesus que eu Te peço, Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estarão aqui presentes, ouvindo, Deus, da Tua gloriosa palavra. Eu Te peço no nome de Jesus, Deus, faz a Tua obra, Senhor, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não como a Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. E nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão passar por necessidades e fechar-lhe o coração, como permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus.
Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conheceis que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui iniciando o estudo do capítulo 3 da primeira epístola de João. Em nome de Jesus. Deixa eu cumprimentar aqui os irmãos que estão presentes. Diaconisa Luciane, que Deus abençoe. A irmã Nete, a irmã Neide, né? A irmã Nalda também, que é minha irmã. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, vamos então começar. O versículo 1 diz assim, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Glória a Deus. Minha mãe também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu fico muito feliz quando minha mãe também está aqui participando. A palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui que o amor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas que Ele nos permitiu nós sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que esse é um título, irmãos, extremamente importante que Ele nos concedeu. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos tira do pecado e nos dá uma nova identidade. Uma identidade espiritual. Você é chamado, meu irmão, para ser filho de Deus. Você é chamado para resplandecer imagem e semelhança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Todos são filhos de Deus, irmãos, só somos filhos de Deus se aceitarmos a condição de salvação que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Ao contrário, somos apenas criaturas. Mas aqueles que confessam, amém? Aqueles que aceitam a paternidade de Deus. E para aceitar a paternidade de Deus, eu tenho que aceitar o DNA dele, a essência de Deus. E a essência de Deus é amor, a essência de Deus é santidade, a essência de Deus é transformação, é cura no espírito. Por isso que a palavra está dizendo, olha, o mundo não conhece. Sabe por quê? Porque o mundo está acostumado com as coisas dele própria. A mentira, o engano, a inveja, a lascívia e toda sorte de coisas desta terra, né? Que são geradas aqui. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos. A Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós não conseguimos mais andar conforme a condição desse mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Por isso que o mundo não te entende. Por isso que o mundo te rejeita muitas vezes, porque você não tem a essência dele. Você vai na contramão do mundo. Você vive hoje uma vida no reino do Filho de Deus. E o reino do Filho de Deus só é para ser vivido por aqueles que são espirituais. Amém? Irmã Rita, saudade, seja bem-vinda em nome de Jesus. O versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui a palavra de Deus está falando toda a transformação na volta de Jesus, quando ele se revelar em glória. Se Jesus se revelou em glória, irmãos, nós também seremos revelados em glória, porque a Bíblia diz que como ele é, nós também seremos. Mas isso você já pode começar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você recebe a revelação do Espírito Santo, quando você recebe a palavra, irmãos, você é como Jesus é. Você faz o que Jesus faz.
Você fala o que Jesus fala. Você age como Jesus age. Você entendeu, irmãos? É por isso que nós temos que estar conectados com Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Nós devemos estar alicerçados, porque quanto mais próximos de Cristo eu tiver, mais a glória dele vai se estabelecida sobre a minha vida. Mais a palavra de Deus vai ser cheia da glória e da virtude do Espírito Santo sobre nós. Por isso que nós devemos nos aproximar dele. A Bíblia diz que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele se aproxima de mim. Se como prata e tesouros você buscar, você vai encontrar. Quando nós temos algo que é muito importante, nós fazemos todo o esforço para adquirir. Porém, eu quero te dizer algo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante é a presença do Espírito Santo de Deus. O mais importante é nós estarmos, louvado seja o nome do Senhor, procurando o nosso tesouro. E o nosso tesouro, irmãos, é Jesus. Né? Tem até aquele hino que eu gosto muito, né? Que ele fala assim: precioso para mim é Jesus. Ele é a minha preciosidade, é ele que eu tenho que buscar com todas as minhas forças. E quando as minhas forças acabarem, eu vou pedir o renovo da parte do Senhor para eu continuar caminhando. Peça o renovo, meu amado, da parte do Senhor. Peça para que ele venha falar contigo. Peça para que ele venha estabelecer a verdade dele sobre você. Irmãos, você vai viver uma vida sobrenatural, algo totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o Deus da religião que as pessoas ensinam, mas é o Deus santo, o Deus puro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está em busca somente de frequentadores de igreja, de religiosos, de pessoas que vivem pela aparência. Não, meu amado. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E você é um. Você foi chamado, meu irmão. Irmã Rita, Nete, irmã Valéria, Lu, Neide, minha mãe, cada um que está assistindo aqui agora, vocês foram chamados, vocês foram recrutados para fazer parte do exército vivo de Deus, do exército do Deus vivo, do exército do Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: sede santo, como eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos procurando todos os dias de nossas vidas servir a esse Deus. Sabe por quê, irmãos? Soldado tem que estar preparado para a batalha. Você vê, vamos dar um exemplo natural. Se você for lá no batalhão do exército, o Brasil não está tendo nenhuma guerra, graças a Deus. Mas todos os dias eles treinam. O Brasil há quase mais de 100 anos não participa de nenhuma guerra, né? Como houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Paraguai, né? A gente vai estudando. Tiveram algumas guerras que o Brasil participou, mas tem praticamente mais de um século que o Brasil não se envolve em conflitos. Mas os soldados não esvanecem. Os soldados não saem da posição. Eles continuam treinando todos os dias. Aleluia! E é isso que eu tenho que fazer. E é isso que você tem que fazer. Nós temos que treinar. Nós não podemos esmorecer dia nenhum. Nós temos que estar na posição que Deus quer. Porque aos olhos do mundo nós não vivemos nenhuma guerra. Mas espiritualmente, irmãos, todos os dias enfrentamos uma guerra. Todos os dias enfrentamos dardos inflamados, armadilhas do maligno para nos enfraquecer. E mesmo que no meio da batalha você tenha sido ferido, meu irmão, eu creio que o bom samaritano, eu creio que Jesus tem o poder de curar a tua ferida e você continuar na jornada. Amém? Em nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem escrever nos comentários. Amém? Em nome de Jesus, fiquem à vontade. Amém? Podem interagir, porque aqui nós estamos para aprender juntos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. E a si mesmo se purifica tudo aquilo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Esse foi o objetivo que Jesus veio aqui à Terra. Ele se manifestou em carne
para tirar os pecados da humanidade. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ontem, explicando no culto, eu tive a oportunidade de dizer aos irmãos, Jesus ele veio pagar um preço de resgate, né? Nós estávamos afastados de Deus e Jesus nos deu a oportunidade de nós termos livre acesso. Mas mais do que isso, Jesus ele veio nos ensinar. Jesus ele veio como modelo. Ele nos ensinou em todas as coisas, nas grandes e nas pequenas coisas, como eu devo orar, como eu devo viver na terra, né? A Bíblia diz que enquanto depender de nós, que venhamos ter paz com todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ensina a perdoar. Aquela mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada. E Jesus, com todo o seu amor, disse, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Jesus está nos ensinando. Olha o teu irmão da mesma maneira que você gostaria de ser olhado. Né? Nós muitas vezes erramos e condenamos o mesmo erro que cometemos nas outras pessoas. E precisamos olhar com misericórdia, irmãos. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quanto mais misericórdia você tiver, mais tesouros você vai estar colocando sobre a tua vida. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Então não olhe com o teu irmão com um olhar julgador. Olhe com o teu irmão, estenda as mãos. Você não pode simplesmente acatar o pecado. Nós não podemos aceitar, mas nós devemos amar o pecador e estender as mãos para que todos tenham também, como nós tivemos, porque quando Jesus nos chamou, nós estávamos no mundo, distante de Deus, pensando nas coisas dessa terra. Nós não tínhamos objetivos com o reino, mas Ele teve misericórdia de nós. E da mesma forma que Ele teve misericórdia de nós, irmãos, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família, dos nossos amigos, daqueles que hoje estão aí vivendo uma vida dissoluta, fora dos caminhos de Deus, que Deus venha resgatar. A Bíblia diz que meretrizes e prostitutas tomariam os lugares no reino, que Deus tire essas pessoas do meio da rua, tire essas pessoas dessa vida afastada de Deus, e que eles possam se assentar na mesa com o príncipe maior, que é Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Você viu aqui que tem uma diferença? Quem vive pecando é uma prática recorrente. A Bíblia diz aqui, a Bíblia não está falando aqui, todo aquele que nele não vive pecando. Né? Não é para aquela pessoa. Eu sempre digo, igreja, que pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, mas logo ele cai e se levanta. Não fica repetindo o mesmo erro todos os dias, não. Ele vai procurando vencer os obstáculos. A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele veio para desfazer as amarras das trevas. Ele veio para desfazer toda a potestade do mal. Ou seja, se eu permaneço nele, irmãos, eu tenho que repreender. Eu tenho que repreender o mal. Eu tenho que repreender a má conduta da minha vida. Eu não posso todos os dias estar cometendo os mesmos erros. E ainda algumas pessoas se justificam dizendo, Deus entende. Deus não entende o pecado, irmãos. Deus, ele... Em nome de Jesus, Ele quer simplesmente arrancar o pecado de dentro de você, de dentro de mim. O Senhor quer tirar mesmo, definitivamente, as más obras. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, por mais que o pecado seja sedutor, resista. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 7 diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está vendo, irmãos? Quando nós nos tornamos nova criatura, aquele velho hábito sai. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que eram viciadas em drogas, em bebida, em álcool, na mentira, na pornografia, viciado em tantas coisas, e hoje não é mais. Hoje se tornou nova criatura porque o Espírito Santo de Deus veio, o Espírito Santo de Deus limpou a casa, adornou a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, se você ainda porventura tem alguma dificuldade, se você ainda tem algum hábito, algum comportamento, algum vício, pensa para Deus, Ele liberta, irmãos. Você tem um Pai amado, você tem um Deus que te ajuda, que te sustenta, é um Deus que te cura. Ele diz que Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os perfeitos, mas Ele veio para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Você tem livre acesso a Jesus nessa noite para dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso, Pai, que o Senhor venha me ajudar. Eu preciso, Pai, que o Senhor venha me libertar. Eu não consigo com as minhas próprias forças, Senhor, mas eu coloco a minha vida diante do Teu altar. É isso que você precisa fazer. Da mesma forma, se você tem algum parente, algum amigo, alguém que você convive que tem algum comportamento, algum vício, algo que esteja recorrente na vida dele, profetiza, irmãos, libertação, a tua palavra tem poder. A Bíblia diz que nós não vivemos por vistas. Talvez o que você vê hoje não é agradável, não é bonito, mas você vai dizer: eu profetizo que eu vou ver essa pessoa sarada, essa pessoa transformada. Eu profetizo que eu vou ver essa pessoa liberta. Eu profetizo que eu vou ver essa pessoa adorando a Jesus. Eu profetizo que eu vou ver essa pessoa, aleluia, pregando a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nisto, no versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Você está vendo, meu irmão? Aquele que não pratica a verdade, a justiça. Ou seja, tem 2 pesos, 2 medidas. A injustiça é algo abominável aos olhos de Deus. A perversão, a você simplesmente cometer algo que não esteja dentro dos padrões de Deus. E aquele que não ama a seu irmão também não vê a Deus. Porque a Bíblia diz: como que eu não amo quem eu vejo e eu vou amar quem eu não vejo com esses olhos? A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. É muito importante isso, irmãos. As pessoas muitas vezes pensam que apenas alguns rituais, algumas coisas transformam. A Bíblia diz que isso é tão sério que se eu tiver algo contra o meu irmão e eu for ofertar, tem muitas pessoas que colocam a sua confiança nas suas ofertas e nos seus dízimos. E não é simplesmente isso, irmãos. A Bíblia diz que se eu tiver algo contra o meu irmão, primeiro eu vou lá, eu me reconcilio e depois eu trago a minha oferta. Deus não aceita, seja oferta financeira, seja oferta do teu coração, de qualquer forma. Deus aceita quando você está com o coração puro. Deus aceita quando você está com o coração limpo. Por isso, meu irmão, vamos nos consertar. O tempo de nos consertar é aqui na terra. Para o céu ninguém vai levar pendência. Se nós temos que perdoar, vamos perdoar nessa terra. Se temos que pedir desculpas, vamos pedir desculpas nessa terra. A Bíblia diz que humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos, seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha que lindo, irmãos. Nós passamos. Nós estávamos mortos espiritualmente e Jesus nos resgatou. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós não podemos nos enganar, irmãos.
Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos entregar pelos nossos irmãos. A melhor forma de você dedicar o teu amor a uma pessoa é oportunizando essa pessoa a conhecer Jesus. É o maior amor que você pode dar para alguém. Amém? No versículo 15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. A Bíblia ela é tão profunda, irmãos, porque as pessoas entendem que algumas coisas só são efetivas quando acontecem. Olha dois exemplos, o assassinato e o adultério. A Bíblia diz que Deus equipara a pessoa que odeia seu irmão com o assassino, o que tirou a vida de uma pessoa. O adultério, muitas vezes nós pensamos quando ele só ocorre fisicamente. Mas a Bíblia diz que se eu olhar com um coração impuro para uma mulher, eu já adulterei. Você vê que a lógica de Deus, ela não vai por vistas, mas ela vai pelo discernimento. Ela vai pela motivação do coração, porque Deus sonda os nossos corações. Deus sonda e Deus conhece. Então nós precisamos ter cuidado, porque Deus conhece as nossas intenções, se elas são puras ou se as nossas intenções são más. Se as nossas intenções elas estão de acordo com aquilo que Deus quer, ou se as nossas intenções nos prejudicam na nossa comunhão. Perdão, igreja, entrou um cisquinho aqui no meu olho. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar com o coração puro. A Bíblia diz, olha, cuidado. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Porque Jesus sabe, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é idolatria, irmãos. As pessoas pensam que idolatria é somente nós nos prostrarmos diante de uma imagem de escultura, não. Às vezes, as riquezas, elas nos levam à idolatria. Às vezes, o nosso trabalho nos leva à idolatria. Eu idolatro, eu dou mais importância ao meu trabalho do que à obra de Deus. E eu sempre digo, irmãos, se para o nosso trabalho nós temos que ser tão zelosos, por que para a obra de Deus as coisas têm que ser feitas relaxadamente? Por que para a obra de Deus a gente sempre entende que Deus entende tudo? Deus entende que a gente não está fazendo, se eu estou sendo cuidadoso com a casa de Deus, se eu estou sendo cuidadoso com a obra, com os irmãos. Eu digo sempre, no nosso trabalho, será que nós chegaríamos atrasados? Porque eu sei que se eu chegar recorrente no meu trabalho atrasado, eu vou ser demitido. Eu vou levar uma suspensão e vai ter uma consequência financeira na minha vida. Eu vou deixar de receber o meu salário na totalidade. Mas para Deus, irmãos, muitas vezes a gente não tem esse cuidado, esse zelo. Eu sei que nós temos os nossos compromissos, mas eu digo, se é possível para você, irmãos, faça o seu melhor para Deus. Trabalhe para o Senhor, melhor do que você faz para o teu chefe. Sabe por quê? Aleluia, nós pensamos que o nosso salário ele vem do homem, não vem. Ele vem de Deus, é Deus que permitiu, é Deus que abre a porta, é Deus que nos abençoa. Então vamos honrar a Deus não só de lábios, e vamos começar a honrar a Deus de atitudes. Honrar a Deus em tudo, irmãos, em tudo. Deus nos quer na totalidade, Deus não nos quer só metade, não. Deus não quer só uma área da tua vida, não. Deus quer todas as áreas da tua vida no altar dele. Então, irmão, dê o seu melhor para o Espírito Santo, porque ele te ama. O Senhor te ama. Aleluia. A Bíblia diz, exorto, a todos quanto amo. Essa exortação é para mim também. Eu posso fazer muito mais, eu como pastor. Eu posso me dedicar mais, eu posso trabalhar mais para Jesus. Tem tanta gente que ainda não ouviu o Evangelho. E da mesma forma para você, meu irmão. Em nome de Jesus, dê o teu melhor ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar então? Versículo 16. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso neste mundo e vi seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração.
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante que a palavra do Senhor está dizendo. Filhinhos, não amemos só de palavra, tá vendo? Jesus certa vez criticou os fariseus, né? Esse povo me honra com os lábios e o coração está longe de mim. E aí Jesus confirmando aqui nessa palavra diz, filhinhos, não amemos só de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade, né? De discurso bonito, irmãos, nós estamos cheios, né? Tanta gente tem palavras eloquentes, discursos lindos, mas cadê a verdade? Cadê o amor? Cadê, né, o testemunho? Nós estamos vendo, a Bíblia diz, né, que escândalos viria realmente, mas a Bíblia diz, ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daquele pelo qual está vindo, né, a má conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós viemos viver aquilo que pregamos mesmo, igreja. Que nós viemos que a palavra de Deus sirva primeiramente para nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Senhor conta comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E aí eu te pergunto algo nessa noite. Como você tem representado o reino? Como você tem buscado representar o reino? Mediante as tuas vontades ou mediante a vontade de Deus? Será que nós fechamos os olhos para algumas coisas? Tanta gente precisa de ajuda, irmãos. Tanta gente precisa, né, que a mão seja estendida. Mas às vezes nós julgamos demais. Deus, eu não vou ajudar por isso. Deus, eu não vou ajudar por aquilo. Colocamos tantas condições. E Jesus simplesmente diz, ame, abrace. E quando eu digo abraço, não é abraçar fisicamente, não. É sustente essa pessoa em oração. Mas se essa pessoa precisar, além da oração, sustente ela também em alimento. Ajude na medida daquilo que Deus te deu. A Bíblia diz, né? Se você tem recursos neste mundo e vir seu irmão passando necessidades, não feche o teu coração, não. Abençoe. Mostre que o amor de Deus permanece em você mediante as tuas ações. Em nome de Jesus. Olha, a gente tem que estar atento, sabe, igreja? Dentro da igreja, quando a gente chega, né? Eu, às vezes, até sou um pouco enjoado. Todas as vezes eu pergunto para os irmãos, você está bem? Mas é porque a gente precisa instigar mesmo. Tem tanta gente, se você tivesse noção de que às vezes está ali na igreja sorrindo, né? Mas dentro de casa está faltando as coisas. E eu aprendi que igreja não é só para se reunir ali. Igreja é para se reunir verdadeiramente em família, né? Para suprir a necessidade dos irmãos. A Bíblia diz isso, que, né, ajuda os outros, mas principalmente os filhos da fé, os domésticos da fé. Então, irmãos, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que tudo era comum entre todos se ajudavam. Então, não adianta só eu querer estar próspero e as outras pessoas não. Eu preciso abençoar a vida das outras pessoas também. Então, o que nós viemos procurar, pedir discernimento a Deus mesmo. Deus, como que eu posso ajudar o meu irmão? Deus, como eu posso ajudar o meu próximo? Entendeu? Nós precisamos estar com os olhos atentos dentro da igreja, pedir algo a Deus, discernimento de espírito, para que nós não viemos olhar simplesmente o físico, mas olharmos o espiritual daquela pessoa. Porque tem coisas que Deus vai te revelar, meu irmão. Tem coisas que Deus quer te mostrar para que você seja instrumento na vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 22. Já estamos terminando. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse versículo é tremendo. Você sabia? A Bíblia diz, pede e recebe. Vocês não receberam nada porque até agora não pediram em meu nome. Olha que grandiosidade. Peça a Deus. Tem pessoas que são tímidas em pedir ao Senhor. Mas não seja, meu irmão. Peça em tudo. Você não pode colocar o teu coração preso nas coisas do mundo. Mas peça a Deus para Ele te abençoar.
Eu creio que Deus ele pode abrir a porta para você, Deus pode te prosperar, Deus pode fazer grandes coisas. Peça para Ele, mas coloque o teu coração primeiramente em Jesus. É por isso que esse versículo ele é chave, né? Ele abre muitas chaves na nossa vida. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele está dizendo aqui, olha, aquilo que pedimos dele receberemos, porque obedecemos os seus mandamentos. A Bíblia ela é muito completa, irmãos. Quem é obediente, a bênção vai correr atrás dele. A bênção vai te alcançar. Esses dias, conversando com a irmã Valéria, nós fomos, fazer uma obra do Senhor aí, e eu comentei com ela como Deus é tão bondoso, como Deus já fez tantas coisas na minha vida. Como Deus já me surpreendeu de uma forma extraordinária, de Deus, me abençoar com coisas que eu nunca tinha, nem nos meus sonhos, possibilidade de obter. E Ele, pela sua bondade, me concedeu, como eu vejo na vida de diversos irmãos, Deus concedendo vitórias, Deus abrindo portas. E não é diferente na sua vida, meu irmão. Peça para Deus, mas obedeça primeiro, para que venha se concretizar. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. É nas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Às vezes a gente pensa que para Deus agir tem que ser uma coisa mirabolante de grande, e não. Às vezes naquela coisa pequenininha que você está precisando. Sabe aquele sonho do teu sofá, do sofá novo? Deus ouve o desejo do teu coração, meu irmão. É um armário na tua cozinha que você está precisando. Deus ouve. Da mesma forma, Deus ouve o clamor para a salvação de alguém da tua família, para a cura, para a libertação. Se hoje você está desempregado, Deus ouve a tua oração e Ele abre uma porta de uma forma surpreendente. É que ser usado dentro da igreja, é ser usado como pregador, como missionário. Você quer crescer na obra de Deus? Deus ouve o teu clamor, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, saiba a quem você pode recorrer. Jesus quer ouvir o teu pedido. Não fique tímido diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente obedeça, irmãos. A Bíblia diz que, lá no Deuteronômio 28, aos obedientes são dadas muitas dádivas, muitas bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, Deus não nos deu um espírito, temeroso, de incredulidade, não. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Nisto nós vamos conhecer que permanecemos nele, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, aleluia, a graça dele dentro de nós, a bondade do Espírito Santo nas nossas vidas, o amor de Deus sendo manifestado de uma forma sobrenatural. Sinais e maravilhas acompanharão, irmãos, os que creem. Ou seja, vai ser nítido, aleluia, o agir de Deus na sua vida, o bom perfume de Cristo. Sabe aquele perfume melhor que você tem, meu irmão? Nem se compara ao bom perfume de Cristo. Porque aonde você chegar, as pessoas vão sentir um aroma suave, um aroma que tem a essência de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Que Deus ele venha abençoar a tua vida. Em nome de Jesus é tremendo quando nós somos renovados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Que você possa ter este dia de uma forma especial. Medita depois nessa palavra, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero te convidar. Dê o teu melhor para Deus. Você não está dando o melhor para o pastor, não está dando o teu melhor nesta terra. Mas se dedique de uma forma mais efetiva. O reino está precisando de soldados. E de soldados que se posicionam verdadeiramente. O reino de Deus está precisando de pessoas de caráter que estejam dispostas a renunciar à sua vida.
para viver a vida que Deus quer dar para ele. Em nome de Jesus, honre a Deus, honre os teus pastores. Ajude na obra do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ajude fazendo o teu melhor. Tem muitas coisas que você pode fazer dentro da casa do Senhor. Traga vida, traga almas. Louvado seja o nome do Senhor, para que os céus venham se alegrar. Amém? Em nome de Jesus. Domingo nós temos culto 19 horas na igreja do Guará, na igreja do Riacho Fundo 2. Venha, aleluia, venha orar, venha louvar, venha buscar, venha estar em comunhão. Em nome de Jesus, porque eu creio que na comunhão, na concordância, muitas vitórias virão sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana tremendamente abençoado. E no que você precisar, pastora Anne, pastora Mirelle, pastor Cristiano, estou aqui à disposição, diaconisa Daiane, todos nós estamos à disposição de cada um de vocês. Amém? Muito obrigado pela participação de cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, pela oportunidade de falar da Tua palavra. Obrigado, Deus. Abençoa cada um dos irmãos, aqueles que precisam de paz, que recebam a paz, os que precisam de cura, que recebam a cura, Senhor, da Tua parte, Senhor. Que nós venhamos ser renovados, transformados e abundantes, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e uma boa noite a todos.